Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, estamos começando mais um programa Seja um Resgatável, né? Um programa do Instituto Samadhi, que vai ao ar pelo YouTube toda quinta-feira, né? E aqui nós estamos com a presença da Ana, né, que faz parte aqui do nosso programa, faz parte do Instituto Samadhi, apesar de morar em Santos, né, São Paulo, mas a tecnologia, né, nos permite fazer esse contato online com as pessoas, né, independente do ponto geográfico que elas se encontrem no Brasil e no mundo, né? Então, vamos lá, a Ana tem, não sei se ela fez uma pesquisa, não sei se ela recebeu algumas questões, mas ela tem uma pergunta aí para nos colocar sobre os assuntos, né, de multidimensionalidades, que estão, de uma certa forma, ligados a essa fase, né, de transição planetária que nós estamos começando a vivenciar. Então, Ana, tudo contigo. Tá joia. Oi, pessoal. Oi, Sérgio. Tudo bem? É um grande prazer estar aqui novamente, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, que é transição planetária, que é um assunto que tem uma diversidade muito grande. E dentro desse assunto, eu fiz uma pesquisa, né? Investiguei algumas situações e eu queria perguntar para você, Sérgio, o que você acha, por exemplo, que existem pessoas, né, que estão passando por determinadas situações difíceis e recorrem a um feiticeiro, uma cartomante, né, para resolver alguma questão pessoal. Eu queria saber o que você acha disso, se isso pode acarretar algumas consequências para a vida dessa pessoa. E depois eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre o ancoramento, né, que era o assunto do nosso programa anterior. Mas a princípio seria isso mesmo, sobre pessoas que recorrem a algum subterfúgio, né, para resolver uma questão pessoal. Ok. Então, isso que tu está colocando tem a ver com os pactos e contratos, né? Que, de uma certa forma, vão trazer impactos geralmente negativos para essa vida ou outra vida, né? E, assim, é legal que você coloque esse assunto, porque ele é muito corriqueiro no nosso dia a dia, né? Porque as pessoas, via de regra, quando elas estão presas, né, dentro, assim, dessa ilusão da Matrix, não tem uma percepção, né, que vai além da linha do horizonte, você começa a encarar a vida como uma grande competição, né, em que todas as pessoas que estão do seu lado, próximo, distante, todos são adversários, né, quando não inimigos. E aí, as pessoas, tu vê como é interessante, né, porque essa questão da espiritualidade, o que é espiritualidade, assim, de uma forma popular, de uma forma vulgar, na sua concepção, seria uma, uma, uma área da nossa vida em que nós pudéssemos encontrar elementos para o crescimento, vou dizer, espiritual, mas o nosso crescimento moral, ético, né? Ou seja, a espiritualidade ela deveria estar vinculada a tudo aquilo que nos faz melhor a cada dia, né? E isso tem a ver com o quê? Com uma noção de transcendentalidade, sabe? E aí as pessoas, né, mesmo tendo essa noção, né, de que existe algo além da matéria, né, elas acabam recorrendo a esses expedientes, né, como você faz exemplifica, né, mas por um viés totalmente negativo, né? E isso é interessante, porque na medida em que a gente tem, né, uma noção de espiritualidade como um campo da vida humana, né, que
tem por finalidade nos fazer melhor, né? Tem pessoas que, apesar de ter essa percepção, né, de que, assim, não sei nem se pensam que existe outra vida depois da vida, mas elas percebem que existem forças invisíveis, né, que estão à disposição para serem manipuladas, né? E, e agem, né, sem o menor escrúpulo para conseguir os seus objetivos, né, que a gente pode dizer assim, do dia a dia, os seus objetivos mundanos, né, para sobreviver, para ter uma vida melhor, né, para serem mais felizes. Só que essa busca da felicidade, ela não tem ética, ela não tem moral, porque basta eu estar bem e o resto que se lasque. Entendeu? Assim, chega ao ponto, né, da pessoa recorrer a um médium, né? Realmente um médium, fala um feiticeiro, uma feiticeira, um médium, para fazer um trabalho, certo? Para conseguir alguma coisa, mesmo que essa coisa que a pessoa deseja, né, ela venha prejudicar terceiros. Isso é muito comum no nosso dia a dia. E esse tipo de procura, ele acaba, né, gerando o quê? Mais karma para a pessoa, né? Ele acaba gerando não só karmas, mas tu vê, ele cria todo um emaranhado, né, existencial, energético, espiritual na vida da pessoa, porque quando você recorre assim a um médium, né, que tenha desenvolvido alguns poderes paranormais, né, o que ocorre? Ele não está sozinho. Esse médium, esse feiticeiro, ele não está sozinho. Ele é a materialização, né, de toda uma falange, sabe? De toda uma equipe que a gente não vê, né? Que está nessa outra vibração próxima aqui da terceira dimensão, mas está além, né, do nosso gradiente de percepção visual e até mesmo auditivo. E essas entidades, então, como elas necessitam, como elas não têm, por exemplo, o alimento da luz ou da fonte, né, porque eles não estão mais numa existência vertical, eles estão horizontalizados, então se polarizou, né, e vai perdendo essa vinculação, né, com a fonte que tudo mantém, que mantém o universo, né? E para poder sobreviver, já que eles não estão alinhados com essa vibração, o que eles precisam? De energia. Então, onde é que eles vão tirar essa energia? De nós, entendeu? Então, nós acabamos sendo, né, a fonte alimentadora de entidades que não têm acesso ao que a gente chama de luz, né? E como é que é permitido isso? Quando você faz um pacto com elas, quando você faz um contrato, né? E o que ocorre? Quando isso acontece, né, a pessoa fica em débito com essas entidades. Mesmo que as entidades tenham corroborado, trabalhado, né, no sentido de viabilizar aquele desejo da pessoa, né? Essa pessoa passa a ser um cliente desse tipo de entidades, né? E elas vão cobrar isso dela, por quê? Porque eles precisam da energia, eles precisam do ectoplasma, né? E essa pessoa, de uma certa forma, criou os laços necessários para se tornar, né, um doador de energia a entidades que estão sequiosas, né, pela energia da vida. E nós acabamos sendo, então, vampirizados, né, por esse tipo de entidades. E olha só, o que ocorre, que nós estamos falando aqui é uma coisa muito comum no dia a dia. Você pega, por exemplo, advogado, você pega juiz, vamos lá, pegar juiz, tá?
Você acha que mesmo que os juízes, que via de regra vêm de uma classe social, né, mais enquadrada dentro do sistema, então, muitos deles vão ter uma espiritualidade convencional, né? Muitos deles até nem vão exercitar a espiritualidade, porque tem uma visão muito cartesiana, né, na vida, uma visão muito, como é que eu posso ser, dogmática e legalista, né, da vida. E aí você vai dizer assim, não, as pessoas não estão se prejudicando, né, nessa relação com o oculto. Cara, isso é muito paradoxal, porque olha só, geralmente quando as pessoas têm um problema para resolver e aí buscam as barras da justiça, tá? O que acontece? Paralelamente também se procura, sabe, um feiticeiro, uma feiticeira, um cartomante, alguém que faça um trabalho para que o resultado daquele julgamento seja favorável a si, né, aos seus interesses. Então, um lado faz isso e a outra parte também faz, entendeu? Mas tudo a boca miúda, ninguém fala nada, né? Cada um vai, né, aí utilizar das armas que tem, entendeu? E quem é que está ali como o marisco nessa história? O juiz. Porque as entidades que foram contratadas aqui, ó, do lado B, né, vão tentar influenciar o juiz para que ele decida favoravelmente ao B. As entidades que foram contratadas aqui com o outro lado, né, da contenda aí, da disputa de interesse, também vão para cima do juiz para tentar, né, fazer com que ele decida a favor do lado A, entendeu? Então, os juízes, via de regra, sofrem uma tremenda obsessão no dia a dia. Então, é um tipo de função, sabe, que eles deveriam procurar muita proteção espiritual, porque eles são constantemente atacados, vampirizados, e a maioria não percebe, né, objetivamente que isso está acontecendo, mas vai ter repercussão nas suas vidas, seja na perda da saúde, seja problemas familiares, entendeu? As pessoas vão ter esses problemas. Vamos lá, olha só, uma outra profissão também que se deve procurar muita proteção, né, multidimensional, é o policial. O policial, ele transita num meio muito pesado, né? O mundo do crime, e faz a repressão, né, ao crime. Você acha que essas pessoas que estão sendo presas, que estão sendo processadas, que estão sendo procuradas pela força policial, elas não estão acompanhadas por entidades daquela índole, que estão, de uma certa forma, se beneficiando energeticamente, né, do estilo de vida daquela pessoa que está sendo presa, está sendo reprimida pela polícia. Então, você acha que essas entidades que estão tirando proveito de alguém, elas também não vão se voltar contra esses profissionais? Porque o ambiente de uma delegacia é muito pesado. Então, se você não tiver uma estrutura espiritual que te segure, você vai ter muito problema. Vai acabar tendo problemas, entendeu? Então, assim, esses são exemplos, né, de situações em que a gente não percebe, mas está rolando aí todo um jogo, tá, de interesses que buscam, né, essa multidimensionalidade para resolver os seus problemas, né? Por exemplo, um outro meio, cara, que é muito que se faz, que se procura, né, assim, o auxílio espiritual, entre aspas, para se dar bem, né, é o meio artístico. Quantos e quantos artistas, seja de televisão, da música, qualquer expressão artística, fazem um pacto com o diabo? Já ouviu falar disso, né? Já, O isso é bem fulano de comum. tal fez um pacto com o diabo.
Quer dizer, agora, então, estão fazendo sucesso, coisa e tal, mas a conta vai vir. A conta vai vir em algum momento. Quando essa pessoa desencarnar, eles vão estar lá esperando. Eles dizem assim, esse é meu, entendeu? Esse é meu. E as entidades, que a gente fala que é da luz, né, que na verdade são os federados que estão nos monitorando, não vão fazer nada, porque quando você faz um pacto com essas entidades, você utilizou o seu livre-arbítrio, certo? Foi a sua vontade, sabe? Foi a sua essência que procurou esse tipo de expediente para se dar bem, entre aspas, né? Então, quando essas entidades vão lá e buscam, dizendo assim, esse é meu, eu estou aqui te esperando, né? Os seus monitores, né, que as pessoas chamam de anjo da guarda, disso, daquilo, mas os seus monitores não vão fazer nada, porque quando você contratou aquele serviço, quando você fez aquele pacto, você autorizou esse tipo de situação. Você se colocou numa situação de escravidão espiritual diante de uma determinada hierarquia, certo? E os monitores, né, como é que eu posso dizer? Os monitores dessa pessoa, os monitores multidimensionais, né? Eles não podem fazer nada, porque você autorizou isso, entendeu? É diferente de uma pessoa que minimamente já tenha, como é que eu posso dizer, já tenha atingido um grau de consciência que tenha começado a despertar, né? E ela começa a fazer todo um trabalho, né, de magia positiva, como quebras de contrato, ancoramento, etc. Tal, e começa a modificar o seu padrão de vida. É diferente, porque você está rescindindo contratos, né? E aí, quando acontece isso, né, o outro lado que está te prejudicando, ele cai aonde? Ele cai, então, numa linha, como é que eu posso ser, contrária à lei, assim, né? Porque antes havia um consenso, havia um contrato, né? Hoje não há mais. Você está fazendo quebra de contratos, então você está dizendo que você não quer mais aquele tipo de relação, né? Aí a tua hierarquia pode intervir. Se o outro lado não respeita a quebra de contrato, a tua vontade, e possivelmente eles não vão aceitar, porque ninguém quer perder, né? Ainda mais entidades que estão numa linha de horizontalidade. Aí eles vão começar a obsidiar aquela pessoa, né, que está tentando se libertar. Nessa situação, se o teu comando falangiano, né, se os teus mentores entenderem que vale a pena comprar uma briga por você, eles vão intervir e vai ter uma guerra do outro lado. Entendeu? Isso não é fácil assim. Tu acha que agora eu rezei para o meu anjo da guarda, tudo vai se resolver. Não é assim, porque há um jogo de interesses pesado do outro lado. E quem está, por exemplo, vampirizando determinada pessoa que tinha uma vinculação contratual energética com um determinado grupo, não vai abrir mão. Então, o teu comando falangiano vai ter que comprar uma briga. Alguém vai ter que ir lá te defender e te resgatar. E aí, você acha que com tanta coisa que eles têm para fazer, com tanta gente, né, aqui que eles têm para monitorar, tanto pepino que eles têm para resolver, porque pouquíssimos seguem a programação, tu acha que eles vão comprar a briga se a pessoa simplesmente não mudou o seu padrão existencial? Continua a mesma. Só que agora ela está rezando, está fazendo isso, aquilo, porque está sofrendo, está tomando na cabeça. Só que esse tomar na cabeça não é o suficiente para fazer com que ela mude os seus padrões psicológicos. Ela continua a mesma. Se ela puder, por exemplo, se apossar do celular daquela pessoa que ela viu esquecer lá no banco do metrô,
ela vai fazer. Ela não vai chamar a pessoa, meu amigo, aqui, assim, ó, esqueceu o celular aqui, o celular é seu, coisa e tal. Né? Porque hoje o celular é uma coisa essencial na vida das pessoas. Né? Ali está as informações da vida da pessoa, tá os cursos que ela está fazendo, tá tudo, tem informação. Então, se alguém perde o celular, é uma tragédia hoje em dia. Né? Então, assim, e não obstante, sabendo disso, a pessoa fica com o celular do outro. Esqueceu? Aí dá uma desperta. Ó, tu acha que essa pessoa, então, tem o comando falante, quer dizer, o comando falangeando dessa pessoa, vai perder tempo com ela? Vai fazer alguma coisa por ela? Não vai. Eles não vão perder tempo. Entendeu? Porque você tem que mostrar que vale a pena. No mínimo isso, tem que demonstrar que vale a pena. E como é que demonstra que vale a pena? Bom, são os seus atos do dia a dia. Como é que é a tua vida? O que tu busca? O que tu busca? Qual que é a tua preocupação? Com o resultado do jogo Brasil-Tunísia? Ou você está preocupado em resolver as suas questões epigenéticas? Né? Teus fractais de alma do passado que estão sofrendo e esse sofrimento está reverberando hoje na tua vida. Então, todas essas situações, elas têm uma relação, tá, com a busca que se faz, né, da relação que nós vamos estabelecer com o que está oculto. Entendeu? Com o que está oculto. Então, esse tipo de procura, ela é muito comum no dia a dia. Por exemplo, talvez até você conheça, ou quem está nos assistindo aqui conheça, pessoas que procuraram lá uma feiticeira, um feiticeiro, para conseguir um emprego. Você conhece? Eu conheço. Sim, conheço, Sérgio. Tá? Você, por exemplo, conhece alguém que tenha procurado, né, uma feiticeira, um feiticeiro, para conseguir o namorado da amiga, entre aspas. Isso também é muito comum de acontecer. Às vezes nem é o namorado, para conseguir o marido da outra. Né? E vice-versa. Né? Pessoas que tenham procurado esse tipo de trabalho para se vingar de outra. Você tem algum exemplo? Que ocorre alguma situação? Sim, já aconteceu, bem próximo agora, menos de um ano, conheci uma pessoa em situação de rua, né, com o tempo fui conversando, todo dia conversava um pouquinho, porque a pessoa sempre ficava no mesmo lugar, e acabou que essa companheira que ele estava, também em situação de rua, parece que eles brigaram, e essa companheira dele pediu para outra pessoa em situação de rua acabar com a vida dele. E foi isso que aconteceu. Uma pessoa de situação de rua tentou tirar a vida dessa pessoa que eu conheço, que também é uma pessoa, vou falar o nome dele, né, porque ninguém conhece, enfim, vou dar o nome dele de Robson. E aí tentaram tirar a vida do Robson, ele ficou internado mais de 2 semanas, quase perdeu a vida, e quando ele voltou do hospital, ele estava simplesmente, como ele disse, com sangue nos olhos, e queria uma vingança para que essa pessoa, né, morresse, com certeza. E ele falou para mim que foi atrás de um feiticeiro, e que ele precisava pagar por velas enormes, de 2 metros de altura, pagar mais não sei quantos, e é uma pessoa que não tinha dinheiro, e mesmo assim, não sei como ele conseguiu. Enfim, tem mais ou menos umas 3 semanas que eu não sei onde essa pessoa está, não sei o que pode ter acontecido com ele também, pode ter sido uma coincidência muito grande, né? Ele pode ter ido para outra cidade, como pode ter acontecido uma coisa mais séria, né? Mas essa foi o exemplo que eu tive, a situação que eu vivenciei, assim, que eu achei bem surpreendente, né? Uma pessoa que não tem condições alguma de não tá buscando sobreviver, né? Buscar um feiticeiro para se vingar e ter que arrumar mais dinheiro ali para conseguir que essa vingança dele fosse feita, né? Enfim, essa...
Então, você vê, essa é uma prática que parece que está arraigada em toda a sociedade, né? Isso independe de classe social, né? Uhum. Essa busca pelas forças ocultas para realizar os interesses, né, do nosso ego, esse é um interesse egóico, né? Ele se dá mesmo com as pessoas que não têm nem recurso para o seu dia a dia, né? E ao fazer isso, o que está acontecendo? Tu está fazendo mais um contrato que vai repercutir nessa vida, se não repercutir nessa vida, vai repercutir em vidas futuras, né? Atrapalhando a programação dos demais fractais que virão, que estão vinculados ao mesmo mental superior. Entendeu? Porque essa vai ser como é que eu posso ser? Isso vai ser um débito que essas entidades vão cobrar. Elas vão permanecer por aqui, quando tiver o retorno daquele fractal, eles vão cobrar. E eles se aproximam por ressonância, né? E assim, e se você não tiver, por exemplo, eu não gosto de usar esse termo sorte, né? Mas se você, ao voltar para o holograma, através da reencarnação ou da encarnação, e não tiver a oportunidade de nascer no meio social, sabe, que te estimule a procurar um conhecimento transcendental, dificilmente você vai conseguir resolver esses problemas do passado. E, possivelmente, a pessoa ela vai se enredar mais ainda, porque ela vai continuar repristinando esse tipo de conduta, né? Esse tipo de conduta. Tem gente que faz trabalho até para o seu time de futebol ganhar campeonato, ou ganhar o jogo, entendeu? Então, e tudo isso são contratos que elas estão fazendo com entidades, né, que precisam da nossa energia para sobreviver. Então, esse tipo de situação, né, a procura pelo comércio magístico, né, que vai resolver os problemas, assim, e de uma forma covarde, porque quando alguém procura esse tipo de serviço para resolver o seu problema em detrimento do outro, o outro não está sabendo o que está acontecendo, né? Porque ninguém vai falar. Até tem alguns que falam, eu vou fazer um trabalho para você, você vai ver, eu vou me vingar, coisa e tal, tá? Mas isso aí é um arroubo. Geralmente as pessoas não falam. Elas vão lá, contratam, né? Fazem um trabalho para aquela pessoa, para o chefe. Isso é muito com outra categoria aí, muito visada também, né? São as pessoas que ocupam algum cargo de gestão, né? Seja dono de uma padaria, seja diretor de uma loja, assim, alguém que está numa posição, né, hierárquica de comando. Então, tem pessoas que se sentem agredidas, né, pelo chefe, tem pessoas que acham ou pode estar sofrendo assédio moral ou assédio sexual, porque isso é muito comum também hoje em dia, né, nas empresas. Tem gente que acha que está sendo perseguido pelo chefe, aquele cara quer demitir ele por N motivos, né? E aí, e às vezes até é mesmo demitido, né? Ou não é demitido, mas está sendo perseguido, etc. Tal, e aí tem um puta de um desgaste emocional, né? E muitas das pessoas vão procurar, assim, alguém, né, para fazer um trabalho para se vingar daquele chefe. Mais um contrato que estão fazendo. Quem tá contratando, né, o feitiço para fazer contra o chefe está, né, se enroscando com entidades que depois vão cobrar, né? Vão ver como escravo. E o chefe também está sendo prejudicado, né? Caso ele não tenha um caminho de multidimensionalidade. Ele está sozinho no mundo, né? Ele não procura desenvolver esse aspecto que vai além do somático, né? Então, ele tem uma vida horizontal também, né? Ele está ligado
questão de ser de ter o sucesso, né? De ser o chefe, ser o gerente, ser o, né? Cara que mostra resultados, né? E está ali chicoteando a equipe, mas e daí? O problema, o interesse é com os resultados, né? E aí isso acaba criando todo um tipo de relacionamento negativo, né? Então, assim, tu vê, essa forma de proceder, de procurar o oculto para ajudar na realização, né, daquilo que é visível, é algo do dia a dia, está no nosso dia a dia, né? Então, por isso que é fundamental, né, as pessoas procurarem, né, desenvolver e ir atrás de técnicas, né, de defesa energética. Que a gente começou a falar semana passada, né, o ancoramento é uma forma de proteção energética, de proteção multidimensional, né? Porque ela, de uma certa forma, chama a atenção do seu comando falangiano, e aí eles vão verificar se você vale a pena ou não, né? Se você vale a pena, então você está integrado que é num projeto. Tudo que acontece aqui no mundo tem um patrocínio da multidimensionalidade, sabe? Seja as coisas boas e as coisas ruins, sabe? Que tem muitas delegações multidimensionais aqui fazendo experiência. Isso aqui, a Terra, né, é um palco de experiência, é um laboratório cósmico. E nós somos as cobaias, e a gente nem sabe disso. A gente não percebe isso. Nós estamos constantemente, sabe, sendo testados em função das teses, né, dos interesses desses grupos que estão aqui, que têm autorização de atuarem aqui no planeta Terra. O planeta Terra é um laboratório e é uma prisão. Tanto é que ninguém consegue sair daqui. Tanto é que ninguém consegue ver o mundo que existe fora da Terra. Né? E fica uma percepção ridícula de que a gente só aqui na Terra que tem uma vida senciente, tem vida senciente. Aí tu olha através dos telescópios, tu enxerga as estrelas, mas parece que está tudo morto lá. Né? Existe toda uma construção cósmica de galáxias e, né, estrelas gigantescas, muito maiores que o nosso Sol, e a vida só tem aqui na Terra. Se você jogar, fazer uma analogia do tamanho da Terra com relação ao universo, é como um grão de areia. E aí é só nesse grãozinho de areia que tem vida. Mas por que isso? Porque nós estamos numa prisão. Né? E aos presos não é dado permissão de verem o mundo exterior. Entendeu? Então, assim, o que nós temos que fazer? Fundamental, né? Procurar fazer o contato com as nossas hierarquias. Ah, mas eu não sei qual a minha hierarquia. Bom, não interessa. Faça a ressonância chame a sua hierarquia, sabe? Com o tempo, talvez eles se apresentem. Com o tempo, você percebe que a sua vida começa a ser direcionada para um tal caminho, e aí você vai usar o livre-arbítrio, você vai seguir esse caminho ou não, ou vai fazer aquilo que você acha mais cômodo, né? E tudo isso vai ser determinante para o seu futuro espiritual. Então, você escolhe, né? Você escolhe. Então, em vez de estar fazendo pactos com quem depois vai nos cobrar, os pactos que nós temos que fazer são com a nossa equipe, aqueles que nos monitoram. Nós temos que pedir para eles, né, que nos permitam conhecer o nosso propósito de vida. Que eles permitam que a gente receba, né, as circunstâncias que possam possibilitar
ou facilitar, né, a gente conhecer, descobrir o nosso propósito de vida e executar essa programação. Porque é por isso que nós estamos aqui. Por esse motivo que nós estamos aqui. Entendeu? Então, esse assunto que você levantou, ele é de fundamental importância, sabe? Para o despertar espiritual, não só para o despertar, né? Mas para a própria ascensão. Né? E o que vem a ser a ascensão? É a construção, né, de uma vibração tal que você não fica mais submetido ao magnetismo que nos prende à Terra. Mas você só consegue isso na medida que você se despolariza, na medida que você cresce em nível de consciência, começa a ter uma percepção, e às vezes nem é racional, tá? Tem uma percepção intuitiva daquilo que tem que fazer, mas para isso você tem que se interiorizar, você tem que chamar o seu comando falangiano. E quem é que faz isso? As pessoas estão muito concentradas, né, na corrida do dia a dia, né? Então, a gente tem que aprender, parar em alguns momentos e se interiorizar para quê? Para se conectar, para fazer a vida mudar, para receber os downloads que vão possibilitar, né, que a gente tenha o sucesso. Mas qual que é o sucesso? O sucesso existencial. Né? O que é o sucesso existencial? É você ter condições de ascensionar. Porque depois que a gente sai daqui da Terra, você não leva o seu patrimônio, leva? Não, de jeito O nenhum. cara fez 10 faculdades, ele vai levar os 10 diplomas? Fez 10 faculdades, mas ele não usa nenhuma, conhecimento nenhuma, de uma faculdade. Né? Mas disseram para ele que isso é que dá status. Né? Aí a pessoa passou a vida inteira preocupada em construir um patrimônio. Ele vai levar esse patrimônio material? Vai. Inclusive, ele vai deixar esse patrimônio para os herdeiros brigarem bastante aqui. E também se polarizarem. Né? E criarem mais inimizade. Então, assim, o sentido de sucesso que nós temos aqui na Terra é muito equivocado, ou seja, é um sentido que nos prende e não nos liberta. Ok? Então, assim, eu acho que esse assunto a gente conversou nesse momento que tinha que conversar, né? E ele, eu acho que ele é muito interessante para todos aqueles que começam a perceber um outro sentido da vida e ficarem espertos, né? E saberem que as interferências, elas estão aí a todo momento ao nosso redor no dia a dia. E a gente alimenta essas interferências negativas com a nossa conduta egocêntrica. Que tudo isso aí de se vingar do chefe, fazer um trabalho para conseguir um emprego, fazer um trabalho para conseguir sucesso como artista, né? Fazer um trabalho para conquistar um homem tal, a mulher tal. Cara, tudo isso nos prende aqui. A gente está construindo débitos. Débitos com quem? Com as entidades que fazem esse serviço. Porque elas estão sequiosas de energia. E é a nossa energia que possibilita que eles sobrevivam fora da luz. Okay? Então, se a gente não quer ser escravos, né, desses senhores do umbral, nós temos que procurar, né, essa ressonância com aquelas hierarquias que nós estamos vinculados. Ou hierarquias que tenham, digamos assim, o mesmo interesse que nós temos, que é o da ascensão.
entendeu? Então, o nosso querer é poderoso. Você pode até estar vinculado a uma hierarquia que não tem interesse na nossa ascensão, porque eles querem fazer outras experiências. Mas você, como um ser senciente, pode dizer, não, eu quero sair daqui. Isso aqui não me interessa mais. Eu quero ser útil de outra forma. Eu posso ser útil fora daqui. E aí, você procura a ressonância com as hierarquias que têm esse propósito, né, de demonstrar que humanidades ou seres negativados têm condições de modificar todos os seus códigos psicológicos e ascensionarem, e saírem da prisão, né? Então, uma das hierarquias que tem esse interesse é a hierarquia micaélica. Então, se você não conhece a sua hierarquia, peça ressonância com a hierarquia micaélica, porque eles têm a sua tese evolutiva é a da ascensão. Então, essa é uma boa hierarquia para a gente procurar se aproximar, fazer a ressonância, né? Inclusive, aqui atrás de mim, se der para perceber, aquele Sim. brasão ali é da hierarquia micaélica. Essa que tem como tese espiritual ou multidimensional, né, a visão de que os seres, né, negativados pelos eventos cósmicos que aconteceram há milhares de anos, hoje eles têm condições de voltarem cada um para a sua pátria estelar. Entenderam? Então, eu acho que por hoje é isso. Você tem mais alguma colocação? Se não tiver, Ana, você aproveita e já se despede aí dos nossos amigos, né, que vão nos assistir, ok? E para que a gente possa ir preparando aí um outro assunto para a próxima quinta-feira. E lembrando que o Instituto Samadhi tem no WhatsApp um grupo chamado Flor de Lótus, que começou a partir de ontem a fazer uma leitura e estudo do livro de Urântia, né? Então, de 15 em 15 dias, nós vamos nos reunir, né, pela plataforma, acho que é o Zoom, né? Vão receber o link, né, pelo grupo Flor de Lótus, e aí nós vamos coletivamente fazer uma leitura e vamos trocando ideias sobre, né, o livro de Urântia, que é um dos pilares da espiritualidade moderna. Então, quem tiver interesse, né, coloque lá o seu recado, né, nos grupos do Samadhi, para estarem sendo inseridos, né, no grupo Flor de Lótus e vir com a gente fazer, né, participar, né, dessa busca de esclarecimentos, né, de ordem multidimensional. Ok? Tá certo, Sérgio. Acabou que a dúvida que eu tinha, você foi respondendo no decorrer da sua explicação, que era assim, se, por exemplo, em algum momento, alguém que não tinha esse conhecimento de quanto não é legal você estar buscando um feiticeiro para estar tentando prejudicar alguém, ou então em benefício próprio. Que, na verdade, assim, essa pessoa que pode ter procurado um feiticeiro e não saber desse prejuízo que pode ser trazido, né? E que agora ela está buscando ascensionar, está buscando melhorar seus padrões psicológicos, né? E percebeu que quer ter uma mudança. Então, é possível fazer essa quebra de contrato, mas essa pessoa teria que vivenciar plenamente essa expansão de consciência, no caso, fazendo um ancoramento e procurando formas de quebrar esses contratos, né? Eliminar esses contratos, no caso, fazendo uma mesa radiônica, procurando uma constelação familiar. Então, isso é possível, né? Quebrar esses contratos e viver de uma outra forma, né? Mas que essa pessoa tem que seguir alguns caminhos para conseguir que essa hierarquia
anote e que faça questão de poder ajudá-la, né? Eu entendi mais ou menos isso, que é possível, mas que a pessoa tem que querer muito mudar o seu padrão psicológico, queira entender melhor a expansão de consciência e mudar essas atitudes que ela tinha, né? A minha dúvida era essa, se era possível. Eu percebi que é possível sim, mas que ela tem que andar por um outro caminho, né? Não Sim, esse exatamente. caminho. Você tem que renascer de novo, sabe? Na verdade, é o homem novo, a mulher nova. E esse propósito, né, da ascensão é algo que tem que estar presente diariamente, nas 24 horas do dia, sabe? Tem que ser a coisa mais importante na vida da pessoa. Não é apenas mais uma coisa que ela faz. Que tem as coisas que a gente faz para sobreviver, né? Todo mundo tem que trabalhar, né? Produzir, tudo bem. Isso aí são exigências, né, da matéria. Nós não vamos abrir mão disso, certo? Mas, paralelo a isso, a gente tem que ter, né, no front da nossa percepção e da nossa cognição de que tudo que a gente for fazer, né, na nossa vida tem que ter relação, sabe, com essa busca. Então, isso pode nos fazer seres melhores. Entendeu? Mas o importante, assim, é que você adote essa busca como um estilo de vida, sabe? E não como algo que está acoplado ao seu estilo de vida. Isso não é um acessório, isso é uma questão essencial. A busca pela ascensão é essencial. Sim, como você mesmo havia dito no nosso outro programa, na nossa outra conversa, que é essencial como respirar, né? Então, é Exatamente. uma coisa que ela precisa entender que a nova realidade dela é essa. Exatamente. Entendi. Maravilhoso. Eu acho que um gancho que a gente pode pegar também no próximo programa seria a gente falar, talvez um pouquinho mais da hierarquia micaélica, falar um pouquinho desse símbolo, o que pode significar, ele ser ter vários círculos em volta de outros círculos, a cor, se tem alguma coisa que a gente possa saber um pouco mais. Não, ótimo, a gente pode sim falar um pouco sobre a hierarquia micaélica, mas assim, no que interessa em relação ao propósito evolutivo. Tá? Sim. E aí isso engendra uma longa história, né? Que envolve eventos cósmicos que justificam a nossa estada aqui no planeta Terra, nesse momento, né? E em momentos anteriores também. Mas uma das razões pelas quais nós estamos aqui, né, passa, né, pelo trabalho dessa hierarquia. Entendeu? Que justamente procura fazer com que a gente possa sair daqui. Né? Então, assim, é um assunto também muito rico que a gente pode começar a abrir, né, a partir do próximo encontro. Perfeito. Então, da minha parte, até para a gente encerrar, né, o programa, acho que deu 1 hora de live, e aí eu peço então para a Ana encerrar, tá? E a gente se encontra semana que vem. Tá ótimo, Sérgio. Obrigada mais uma vez, né, pelo convite em estar aqui. É sempre uma honra. Quero dizer para os nossos, para o nosso pessoal que está assistindo, os ouvintes também, para que curta, comente, compartilhe, deixe as dúvidas, alguma sugestão nos comentários. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Na verdade, na próxima terça-feira não, na próxima quinta-feira. Né? Perdão. E é isso, gente. É sempre maravilhoso estar aqui, aprendendo sempre um pouco mais com o Sérgio, né? E é isso. Obrigada e uma ótima noite para todo mundo.